Segunda carta de Paulo aos Coríntios, do 9, do 5 em diante. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós exulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês, com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que me foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém. Você pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Está faltando alguma coisa aqui, gente. Nós estamos numa série já faz mais de mês, né? Nós estamos numa série já. Eu queria pedir que aqueles que estiverem em pé, se não for necessário você estar em pé, que você ache um lugarzinho e sente, por favor. Porque senão eu me distraio aqui olhando para vocês, aí eu me perco todo. Aí já era. Já é uma dificuldade grande pregar. Imagina se eu me distrair. Nós estamos numa série chamada Basics. E para você que está com a gente pela primeira ou segunda vez, nós estamos conversando acerca dos princípios elementares da fé cristã. E hoje eu vou ensinar sobre um assunto que eu não ensinei ainda na Freedom. Nós temos 2 anos e meio de igreja, e desde quando nós plantamos a Freedom, e eu não ensinei ainda sobre esse assunto. Mas há algum tempo Deus tem colocado no meu coração de ensiná-lo, que é o princípio da generosidade. Você pode falar isso? O princípio da generosidade. Na verdade, nós quase não falamos aqui sobre dinheiro, sobre oferta, sobre dízimo. Nós não falamos sobre você ajudar pessoas como nós deveríamos fazer, porque eu creio que o evangelho genuíno e verdadeiro, quando ele é pregado, ele produz generosidade em nós. Então, se nós pregarmos o evangelho verdadeiro e genuíno, ele já vai produzir em nós generosidade. Ele vai produzir em nós características de uma nova natureza. Semana passada eu preguei sobre o perdão. E eu falei que o perdão é uma característica da nova natureza do cristão. A generosidade também é uma característica da nova natureza do cristão. Então, se eu prego o verdadeiro evangelho, ensino as pessoas a andarem segundo a sua nova natureza, segundo alguém que é nascido do Espírito, essa pessoa se torna uma pessoa generosa. Ela se torna uma pessoa que ama abençoar os outros. E eu sei que esse tópico ele é muito sensível, porque por muito tempo a igreja foi taxada por apenas falar de dinheiro, por apenas ensinar sobre dízimos e ofertas e cobrarem dos irmãos. E o texto mais usado talvez é Malaquias 3, 9 e 10, que fala que se você não dizimar, você vai ser amaldiçoado e tal, e tal, e tal. Então nós usamos esse texto tanto para martelar nas pessoas sobre o dízimo e a oferta, e muitas vezes não ensinamos os princípios bíblicos. E as pessoas, por serem tão marteladas, elas acabam se machucando e não são generosas. E não exercem uma das características de uma nova criatura. Então eu tenho sentido de Deus de ensinar sobre isso para a nossa igreja. Olha, em 2 anos e meio de Freedom, eu não ensinei ainda sobre dízimos e ofertas ou generosidade. Quando nós fazemos o momento de dízimos e ofertas, normalmente nós falamos: irmãos, venha, traga o seu dízimo, traga a sua oferta. E graças a Deus que muitos têm sido voluntários e generosos com a obra do Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja não tem falta de recursos. Eu quero deixar isso bem claro.
nós temos abundância de recursos. Nós podemos comprar. Essa semana mesmo, nós compramos um novo, não sei como chama aquele negócio, de guardar comida ali para a comida ficar uma estufa. Nós compramos coisas para as crianças e nós temos recursos para a obra, para que a obra funcione bem. Não estou ensinando por necessidade. Eu estou ensinando para que você veja como isso é uma bênção para você e como você pode aplicar isso na sua vida. Não é uma necessidade do pastor, porque o pastor aqui não recebe da igreja. Então nós não temos necessidade. Eu não sou assalariado pela igreja. Não estou falando porque eu preciso disso para o meu salário. E talvez esse seja o momento ideal para eu ensinar. Porque ninguém pode acusar o pastor de querer receber mais da igreja se eu não recebo nada da igreja. Então eu não estou ensinando por princípio de necessidade. Eu estou ensinando por princípio bíblico. Para que você entenda o que Deus deixou escrito na palavra de Deus sobre o dinheiro. Amém? Irmãos, você sabia que uma mensagem sobre dinheiro também pode ser muito espiritual? Sim ou não? Na palavra de Deus, nós temos, você já ouviu isso talvez várias vezes, cerca de 500 versículos sobre fé e oração. E nós temos mais de 2.300 versículos sobre dinheiro e riquezas e posses. Isso quer dizer que Deus dá uma ênfase muito grande à maneira que nós lidamos com o nosso dinheiro, como nós organizamos a nossa vida financeira. E nós estamos no mês de dezembro, que é o mês da generosidade, né? É o mês de você abençoar pessoas, o mês de celebração, trocas de presentes. E eu creio que essa mensagem é muito importante para hoje, para este mês. Porque às vezes nós abençoamos pessoas com presentes porque nós queremos barganhar com elas. Nós queremos dar um presente esperando o outro em troca. Nós queremos abençoar alguém esperando que ele vai abrir uma porta de trabalho. Então nós estamos barganhando com nossos presentes. Mas o que a Bíblia nos fala sobre finanças? O que a Bíblia nos ensina sobre o dinheiro, sobre a generosidade? Eu não quero que você pegue essa mensagem e não quero que eu oro agora que Deus não deixe você fechar o seu coração. Porque tudo que eu irei ensinar hoje é para o seu bem. Amém ou não amém? Tudo que eu vou ensinar é para que você seja uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. E eu tenho vivido isso na minha vida desde quando eu me converti. Meus pais me ensinaram uma das coisas que meus pais me ensinaram muito bem é ser fiel ao Senhor nas finanças. E isso eu tenho vivido desde quando eu me converti. Eu ouvi uma frase que foi atribuída a John Blanchard e fala assim: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira que ela usa o seu dinheiro. Poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira que ela usa o seu dinheiro. Se nós formos hoje na sua conta bancária ou na minha conta bancária e olharmos onde está indo o nosso dinheiro, quais prioridades eu estou dando ao meu dinheiro, revela quem eu sou. Revela os meus gostos, a minha maneira de viver, o que me atrai, o que eu gosto. Se você for qualquer um aqui dos músicos, provavelmente você vai ver que é investido em instrumentos ou em pedais. Gente, tem tanto pedal, às vezes não precisa, só usa um no culto, mas por quê? É o que ele gosta. Se você for em alguém que trabalha com carpintaria, vai lá em casa para você ver. A minha garagem tem ferramenta de tudo. Eu nem trabalho mais manualmente, mas eu amo ferramentas. A minha loja preferida é a Home Depot. É sério. Sabe aquele sentimento que a mulher tem quando fala assim, vamos no mall? Eu tenho quando fala, vamos na Home Depot. É o mesmo sentimento, gente. Entra lá, parece uma criança. Tudo é novo. Ontem eu fui lá só comprar uma broca para colocar a rampa ali embaixo. Gente, os olhos parece que já puxa para todo lado assim, quer levar tudo. Mas eu falei, não, pelo amor de Deus, só vim pegar a broca. Mas então o dinheiro, ele revela a minha forma de pensar, o que eu gosto, o que eu não gosto. O dinheiro revela. E agora, se Jesus deixou 2.300 versículos acerca de riquezas e dinheiro, então quer dizer que ele nos ensinou como nós devemos usar o nosso dinheiro. E por que isso é tão importante? Eu louvo a Deus que você fez essa pergunta. Por que isso é tão importante, pastor? Eu sabia que estava no seu coração essa pergunta. Jesus falou em Lucas capítulo 16. Eu quero que você hoje mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler muito texto bíblico. Lucas capítulo 16, ele falou assim:
Eu quero que você leia comigo a partir do 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, não forem fiéis melhor, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não forem fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo, marque bem o 13, nenhum servo pode servir dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Jesus está fazendo uma comparação entre as riquezas injustas e as justas. O que ele está dizendo é que existem riquezas que são terrenas, existem riquezas que são celestiais, existem riquezas que são naturais e riquezas que são espirituais. E ele chama uma de justa e outra de injusta. As riquezas espirituais e as terrenas, as riquezas espirituais ele está ligando com coisas boas, e as que são naturais, terrenas, com coisas más. E ele está dizendo, se você não consegue ser justo nem nas terrenas, quem vai confiar você é a espiritual, aquelas que são verdadeiramente importantes. Aí ele diz uma frase lá no versículo 13, que essa frase é muito importante para nós entendermos. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Em outras versões vai dizer mamon, a Deus e a mamon. Mamon é uma palavra que significa riquezas, recursos. Eu já vi algumas pessoas falarem que mamon era um demônio. Na verdade, na minha pesquisa, pelo menos, não encontrei um demônio chamado mamon, mas era uma palavra, na verdade, aramaica, que significava riquezas. Então Jesus está dizendo, você não pode servir a Deus e a riqueza. Por quê? Porque você vai agradar um e aborrecer o outro. O dinheiro foi a única coisa, ou as riquezas, que Jesus chamou de outro senhor. Ele não chamou nenhuma outra coisa de senhor, a não ser a si mesmo. E aí ele atribui um senhorio às riquezas. O que isso quer dizer? Que o dinheiro tem o poder de nos escravizar. As riquezas têm o poder de nos escravizarem. Se ele pode ser chamado de Senhor, então ele tem poder de ter domínio sobre nós. Essa palavra Senhor é a mesma palavra, eu já falei sobre isso, que era usada para aqueles que eram donos de escravos. É a mesma palavra. Então ele está dizendo, se o dinheiro tem o mesmo poder de escravizar ou dominar sobre uma pessoa, e muitos de nós, infelizmente, temos sido escravos do dinheiro, escravos das riquezas. Isso é uma grande verdade. E nós estamos num país que tudo trabalha em volta de riquezas e de dinheiro. Amém? Agora, o dinheiro em si, Jesus não falou que era ruim. Ele falou que ser dominado pelo dinheiro é algo ruim. Escravizado pelo dinheiro é algo ruim. O problema é que Jesus disse assim, é impossível você servir ao Senhor e ao dinheiro. Preste bem atenção, ele falou, não tem como o servo servir dois senhores. Ele vai amar um e odiar o outro. Não tem como nós servirmos o dinheiro, nós servimos as riquezas e queremos dizer que somos servos do Senhor. Não tem como, você vai servir um e desprezar o outro. Quando nós servimos a Deus verdadeiramente, quando o nosso coração está em Deus, quando eu entendi que eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, eu me tornei uma nova criação, o dinheiro perde o domínio sobre a minha vida. Essa é uma hora de você dar um glória a Deus. Para fazer essa mensagem ser espiritual, gente. Irmãos, preste atenção. Falar de dinheiro não é pecado, não. Não é errado um pastor ensinar de dinheiro, não, tá bom? E você vai ver até o final por quê. Quando nós servimos a Deus verdadeiramente, o dinheiro perde todo o controle, todo o domínio sobre nós. Ele não tem esse domínio porque o nosso coração está em Deus. Nós servimos a Deus, nós amamos a Deus. Então nós não servimos o dinheiro, Ele serve a nós. Glória a Deus. Uma coisa é você servir o dinheiro, outra é Ele servir você. O dinheiro foi feito para nos servir e não ao contrário. Quando a nossa mente só pensa em dinheiro, só em trabalho, só em coisas do mundo, a nossa mente já não pertence mais a Deus. Preste atenção numa coisa.
É fácil identificar a pessoa quando você está numa rodinha e só fala de trabalho, só fala de dinheiro, só fala em part-time, só fala em overtime, só fala em ganhar mais dinheiro, em juntar dinheiro. E tudo que sai da sua boca é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. A boca fala do que o coração está cheio. E nós temos essa tendência. A nossa tendência, até no meio cristão, até aqui na Freedom, porque eu já me peguei em algumas rodas assim, de nós sentarmos e a única coisa que sai meia hora conversando é trabalho, é dinheiro, é trabalho, é dinheiro, é trabalho, é dinheiro, é trabalho, é dinheiro, e compra isso, compra aquilo, compra aquilo. O nosso coração está cheio de riquezas, de buscar dinheiro, e a nossa boca então profere o que o coração está cheio. Mas quando o nosso coração está cheio de Deus, nós começamos até falando de tá difícil o trabalho, mas Deus é bom, Deus vai suprir, Deus salva, Deus cura, e começamos a falar, ei, por quê? Porque o meu coração está cheio de Deus. Eu falo do dinheiro, mas eu falo, Deus vai suprir. Eu falo, está faltando, mas o meu Deus é fiel. Ei, o meu coração fala de Deus. O dinheiro não me domina. Eu pregava para os homens na sexta-feira, eu falei, o desespero não é de Deus. Nós às vezes nos desesperamos porque não conhecemos o Deus que nós servimos. Desespero não vem de Deus. Então, quando nós servimos a Deus verdadeiramente, o dinheiro perde o seu domínio sobre nós. Por quê? Mateus 6, por favor. Mateus 6, capítulo 6, versículo 19. Texto bem conhecido, eu sei que você conhece isso. Mateus 6, 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Às vezes nós citamos isso ao contrário, onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Não. Onde estiver o que é de mais importante para você, onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então, se o nosso tesouro, o que é mais importante, é eu ter dinheiro para ter uma vida abastada, o meu coração vai estar ali. É eu acumular riquezas nessa terra e ter 10, 20, 30 carros, 10, 20, 30 casas, o meu coração vai estar ali. Porque onde está o meu tesouro, o meu verdadeiro tesouro, ali estará o meu coração. E ele é bem claro, ele fala assim: os que amontou o tesouro nessa terra e não no céu, estão com o seu coração na terra e não no céu. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que são tesouros da terra? Bens materiais, coisas que a terra me proporciona. Irmãos, eu vou falar isso algumas vezes durante a pregação. Não estou dizendo que é errado você ter dinheiro. Não estou dizendo que é errado você ter bens materiais. O que eu estou dizendo é que eles não podem ter você. Eles não podem ter o seu coração. Você está entendendo comigo? O que foi, gente? Deixa Deus falar daqui só, por favor. Então não me diga que você ama Cristo quando a sua conversa, como eu falei nas rodinhas, é só dinheiro. É só eu fiz, eu quero, eu tenho, eu posso, Deus me deu, tudo que Deus te deu. Irmãos, tem pessoas que eu converso, quando a gente fala das bênçãos de Deus, todas as bênçãos de Deus estão centradas em bens materiais, em moeda, em dinheiro. Tudo que a gente fala, como Deus tem te abençoado, porque agora Deus me deu isso, me deu aquilo. Mas peraí, e a tua família, e a saúde, e os bens espirituais, e as bênçãos espirituais, e o que você tem vivido em Deus? Porque eu não sei quando foi que nós começamos a associar prosperidade ou bênçãos de Deus em apenas coisas materiais. Quando que isso aconteceu no Evangelho? Que para uma pessoa ser abençoada é porque ela está vivendo uma vida financeira próspera. Quando que isso se tornou assim? Porque isso deveria ser o mais básico, o mais simples, o mais baixo da escala de bênçãos. Quando a gente é abençoado é porque a família está bem, a esposa está bem, os filhos estão bem, os filhos estão com saúde, as coisas estão, a minha igreja está indo bem, eu estou ganhando almas, eu estou recebendo dons espirituais. Aí lá no final da lista, e não tem me faltado nada, Deus tem me abençoado também. Mas nós temos invertido os valores, é que bênção, eu sou abençoado porque eu tenho bens materiais. Irmãos, não é assim. Não é assim. Então não me diga que você tem Cristo no coração se cada palavra é apenas dinheiro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Paulo, escrevendo
a Timóteo, capítulo 6, abre comigo, 1 Timóteo, capítulo 6. Eu já quero pedir aos irmãos perdão antecipado, porque hoje a mensagem vai ser um pouco longa. Eu estava falando com a Jennifer ontem, quando eu subi, terminei de preparar minha mensagem, subi, eu falei, amor, não sei como eu vou terminar, porque eu dei o dobro de material que eu preparo normalmente para uma pregação. Então se preparem para 2 horas, não tem janela aqui para ninguém sentar e cair igual aconteceu com Paulo. Se alguém dormir do seu lado, você dá uma cotovelada assim. Tô brincando, irmão, não vai ser 2 horas não, eu acho que 1h45 eu termino. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 em diante diz assim, olha como é lindo esse texto. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. A piedade, então, sem contentamento, ela não é lucrativa. Ela não tem lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Isso aqui é Paulo ensinando o seu filho na fé. E ele falou assim, ó, se você tem sustento, em outras palavras, não faltou comida, pagou o aluguel e tem roupa, estejamos contentes. Deus nunca, preste bem atenção, nós ouvimos a palavra prosperidade, nós pensamos em ser ricos demais financeiramente. Deus nunca prometeu para nós que nós seríamos bilionários ou milionários. Nunca. Mateus 6 fala a mesma coisa. Não vai faltar o que comer, o que beber, o que vestir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele prometeu é que vai ter sustento, vai ter o que vestir. E pastor, e os cristãos que passam fome? A eles Deus deu uma medida de graça maior do que a gente, porque eles continuam sendo cristãos ainda passando fome. Irmãos, tem cristãos que já morreram, você sabia disso? Que foram lançados para os leões, eles tiveram uma medida de graça superior à nossa. Nós hoje, essa conta não tem ali uns 10 mil sobrando, nós reclamamos com Deus, o que está acontecendo, Senhor? Ele falou, se contente com o que você tem, se contente com o que eu tenho te dado, porque a minha graça te basta. Aleluia! Ele falou assim, tendo sustento e com que se vestir, nos vestir, estejamos contentes. O 9, olha só, mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Por que ele está falando assim? Aquela pessoa que quer ficar rica. Tem pessoas que Deus faz rica, e tem pessoas que querem ficar ricas. Tem pessoas que Deus abençoa mesmo, porque conhece o coração. Então é Deus quem enriquece a pessoa. Essa pessoa sabe lidar com o dinheiro, ela honra o Senhor com o seu dinheiro. Mas as pessoas que querem ficar ricas, querem para o seu próprio orgulho, para exaltar o seu próprio nome. E aí a Bíblia fala, elas caem em tentação, armadilhas. Por quê? Por que vai cair em tentação e armadilha? O 10 fala, por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Olha o que ele fala. Primeiro, tende contentamento com o seu sustento e o que vestir. Segundo, não peçam para ficar ricos. Quantos aqui já oraram a Deus pedindo para ficar ricos? Não, levante a mão, por favor. Não. Pastor Emanuel, foi bem na hora que o senhor colocou assim. Não, pastor, bem na hora. Quem está na internet não está entendendo nada. Não ore para você ser rico. Ore para você ser próspero. Não ore para que Deus te dê dinheiro. Ore para que Deus te dê o suficiente. Quando o seu coração estiver no lugar certo, quando Deus colocar o seu espírito em você e transformar você, e Ele vê que você é capaz de suportar o peso da riqueza, porque existe um peso que vem com a riqueza, Deus vai começar a te prosperar financeiramente também. Agora, um detalhe, eu quero abrir aqui, não é para todos. Nem todos têm capacidade de lidar com dinheiro. E às vezes, se Deus nos abençoa financeiramente, é o que Paulo falou aqui, ó, alguns se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores.
Nem todos foram chamados para serem ricos. Se contente com o que Deus colocou. Mas pastor, Deus não quer que eu tenha uma... Não, Deus quer levar você para o céu. Se o dinheiro vai tirar a sua salvação, Ele prefere deixar você só com o suficiente. Deus quer levar você para o céu. E isso não é Deus sendo mal, isso é uma demonstração de amor. Olha só, o meu filho, quando ele mexe com fogo, o que eu falo? Não, filho, vem cá, fogo, você não está preparado para mexer no fogo ainda. Quando ele está com faca, eu vou lá e tiro a faca da mão dele. Por quê? Porque eu sei que a faca é um negócio bom, é usado para coisas boas. Ela me ajuda a cortar meu churrasco. Ela vai lá, ela é muito boa, mas na mão de quem não sabe mexer, ela pode matar. Então Deus às vezes não dá o dinheiro para a gente, não dá as bênçãos financeiras. Por quê? Porque as bênçãos financeiras nos matam. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo que nós vemos na terra, toda a fome, toda a peste, toda a guerra, tudo é por causa do dinheiro. Tudo é por causa do dinheiro. É a raiz de todos os males. Então quando o dinheiro se torna o meu tesouro, quando eu amo o dinheiro, ele se torna o meu senhor. O que é isso? Ele me escraviza, ele me domina. Abra comigo Mateus capítulo 19, por favor. Volta lá para Mateus. Eu sei, gente, devia ter lido antes. Eu já estava lá mesmo. Mas não ia combinar na pregação. Então, Mateus capítulo 19. Está aí já? Nós vamos ler a partir do 23. Aqui é logo após o jovem rico ter se encontrado com Jesus. Esse jovem encontrou com Jesus e falou: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo, para entrar no reino dos céus? Aí Jesus falou: cumpre os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, faz isso. Não, tudo isso eu faço, Senhor, desde a minha infância. Aí Jesus falou: então tá bom, vai lá, pega todos os teus bens, vende, reparte aos pobres e vem e segue-me. Aí a Bíblia fala que ele saiu triste, porque tinha muitas propriedades. Aí Jesus fala isso aqui, a partir do 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Gente, você está entendendo isso? E você está orando ainda para ficar rico? É mais difícil. É Jesus falando. Você está trazendo dificuldade para a sua vida. Jesus aqui não está fazendo uma parábola, isso aqui é palavras de Jesus. Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Por que eles fizeram essa pergunta? Eles não eram ricos, eles não tinham dinheiro, eles eram pobres pescadores. Por que eles perguntaram? Porque o judeu, ele associava a riqueza com bênçãos de Deus. Aquele que era muito rico é porque estava agradando ao Senhor. Ele estava fazendo tudo certo, então o Senhor derramava bênçãos. Então, supostamente, se alguém vai ser salvo, é aquele que o Senhor está abençoando. Aí eles perguntaram: se for assim, Deus, então, quem vai ser salvo? Aí Jesus olhou para eles e falou assim: para os seres humanos, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Então, vamos lá. Vamos abrir um pouquinho aqui. Primeiro, Jesus falou: é muito difícil um rico entrar no céu. Ele não falou impossível, ele falou muito difícil. O que ele está dizendo? O dinheiro vai trazer tentações sobre nossas vidas, vai tentar nos dominar todos os dias. Vai ser uma luta, uma batalha tão grande, que vai se tornar mais difícil a nossa salvação. Aí Jesus olhou e falou assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu já vi pregações que a agulha era aquela entrada que tinha lá no templo, que era chamada a entrada da agulha, né? Mas na verdade isso foi criado no século 12º, se eu não me engano. O que Jesus está falando aqui, essa palavra é uma agulha de cirurgia, que era usada pelo cirurgião. Literalmente ele fez uma comparação tão difícil, que ele falou assim: para um camelo entrar no fundo de uma agulha. Essa é a dificuldade, porque o rico, na verdade, só vai ser salvo se a riqueza veio de Deus, porque ela corrompe o coração. As riquezas têm a tendência de corromper o nosso coração. Aí Jesus disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Irmãos, os pais da fé, Abraão foi um homem rico, José no Egito foi um homem rico, mas quem enriqueceu Abraão foi Deus. Ele saiu sem nada da casa do seu pai. Quem enriqueceu José foi Deus.
Quem enriqueceu Davi foi Deus, e Davi ainda quase... Aí agora olha, quem enriqueceu Salomão? Foi Davi. Deus enriqueceu Davi, mas Davi enriqueceu Salomão. Salomão não soube lidar com as riquezas, e depois não soube lidar com as suas mulheres também, e ele caiu em pecado. Aí a gente fala assim, nossa, Salomão foi muito nobre, porque ele podia ter pedido riquezas, quando Deus perguntou, me pede alguma coisa. Irmãos, ele não pediu riqueza porque ele já tinha riqueza. Então ele pediu sabedoria. Claro, ele podia ter pedido livramento também dos reis, dos outros reinos, mas ele pediu sabedoria. Mas nem a sua sabedoria livrou ele de cair nas mãos do dinheiro e nas mãos da prostituição. Tinha um pastor, amigo meu, que falava que outro pastor falou para ele, um pastor de quase 90 anos, e falou assim, irmão, falou para ele, meu filho, 2 coisas o homem nunca pode parar de vigiar: com dinheiro e com mulher. A prostituição e o dinheiro corrompem o coração do homem até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida. O dinheiro tem o poder de nos corromper e fazer a gente amá-lo. Porém, olha, note que Jesus não falou contra as riquezas. Ele não falou diretamente contra o dinheiro. Ele estava falando sobre a atitude do jovem rico em não querer abrir mão das suas riquezas para servir Jesus. Por quê? Porque ele estava escravo daquilo que ele tinha. Agora, existe uma forma correta de nós usarmos o dinheiro, de ele servir a gente, de uma forma que ele não nos escravize, não nos domine. E a Bíblia fala muito sobre dinheiro, sobre riquezas, e nós precisamos entender que após o nosso novo nascimento, nós abrimos mão da nossa vida, correto ou não? Então eu vou ensinar você a lidar com o dinheiro. Vamos começar aqui. Passo 1. Após o novo nascimento, tudo que eu tinha agora pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus. E tudo que eu terei pertence a Deus. Glória a Deus. Teve 3 améns. Então, após o novo nascimento, eu me tornei uma nova criatura. E Paulo escrevendo, ele fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu tenho agora pertence a Deus, não pertence a mim. Por quê? Porque Deus é tudo. Quando eu aceitei Jesus, quando você aceitou Jesus, você estava abrindo mão do seu direito para cumprir aquilo que Jesus nos ordenou a cumprir. Alguém esses dias perguntou para mim, pastor, e o livre-arbítrio, como funciona? Eu falei, olha, nós após a conversão, nós decidimos abrir mão do nosso livre-arbítrio para cumprir toda a vontade de Deus. Não é que ele tirou da gente, ou que ele nos privou do... Não. Se eu quero realmente servir a Jesus, eu abri mão da minha vontade para fazer a vontade dele. E isso também tem que ser levado para a minha vida financeira. Em outras palavras, Paulo escrevendo a 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 31, ele fala assim, portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E nós citamos muito esse versículo como estamos falando de comer e beber. Mas agora, o que está inserido em qualquer outra coisa? Tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu fizer, tem que ser feito para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, então eu não devo fazer. Todas as coisas têm que ser feitas para a glória de Deus. Essa outra coisa às vezes nos pega, porque nós colocamos tudo debaixo da liderança ou do senhorio de Jesus, mas algumas coisas nós deixamos de fora. Então, quando eu nasço no reino de Deus, quando eu sou uma nova criatura, eu nasci no reino espiritual, no reino de Deus. E no reino não é uma democracia. No reino é diferente. O rei é dono de tudo. Numa democracia, você tem as suas coisas, eu tenho as minhas coisas, o presidente tem as coisas dele, nós seguimos. Agora, em um reinado, o rei é dono de tudo. Você está entendendo? Diz amém, por favor. E se o rei é dono de tudo, automaticamente eu não tenho nada, eu não sou dono de nada. Estamos juntos? Agora, se eu não sou dono de nada, então o dinheiro não terá domínio sobre mim. Como que o dinheiro vai me dominar se ele nunca é meu, nunca foi meu? Isso, gente, se você entender isso, vai mudar a forma como você lida com o dinheiro e ele nunca mais vai escravizar você.
nunca mais irá te escravizar. No reino de Deus, Ele é dono de tudo, e eu faço parte do reino, graças a Deus. Mas no reino Ele é dono de tudo, o rei é dono de tudo. Se Ele é dono de tudo, eu não sou dono de nada. Então eu sou o quê? Eu sou mordomo. Eu sou um gerente daquilo que é de Deus. Nós gerenciamos, nós somos mordomos, nós gerenciamos aquilo que é de Deus. E isso inclui a mim mesmo, inclui a minha família, inclui o meu ministério, inclui as minhas finanças, o meu dinheiro. Tudo é dele e para ele. Quantos de nós, alguma vez oramos, quando sobra, vamos supor que esse mês sobrou $100 aí. Quantos de nós oramos perguntando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esses $100 que são seus? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esses $1.000 que sobrou esse mês? O que eu tenho que fazer? Quem eu tenho que abençoar? É para guardar, Senhor? O que eu faço com esse dinheiro? Quantos de nós temos a prática de orar? Porque nós oramos para tudo. Oramos pedindo bênçãos, oramos pedindo saúde, oramos... Agora, quando sobra um dinheirinho, nós guardamos lá debaixo do colchão, ninguém mais faz isso, né? Mas nós guardamos a nossa conta, nós vamos lá, nós nem sequer oramos ao Senhor perguntando, Senhor, como eu devo usar esse dinheiro? Porque ele não é meu, ele é do Senhor. Um dia, o Senhor vai pedir conta de tudo que Ele colocou nas minhas mãos. Tudo. Quando eu chegar no céu, a Bíblia fala que nós não vamos ser julgados para a salvação, mas nós seremos julgados segundo os nossos atos, as nossas ações, aquilo que praticamos tanto de bem como de mal, para nós recebermos galardão. Um dia o Senhor vai chegar e falar, Adelton, me mostre como você criou o Nathan, o Noah e a Ana Luísa. Adelton, eu quero agora, vamos passar o filme da sua vida, eu quero ver como você tratou a sua esposa, eu quero ver como você foi um bom patrão, um bom pastor. Adelton, vem cá, presta conta de todas as almas que eu coloquei nas suas mãos. Agora não vai ser diferente, é isso que eu quero que você entenda. Ele vai chegar para mim e falar, Adelton, eu quero ver agora, presta conta para mim de todos os recursos que eu coloquei nas suas mãos. Todo o dinheiro que eu te dei durante a sua vida, eu quero ver o que você fez com ele. Vai haver uma prestação de contas das minhas finanças, porque não são minhas, são de Deus. Eu sou apenas mordomo. Eu sou apenas gerente daquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Ele vai pedir conta disso. Irmãos, 40% das parábolas de Jesus foi falando de riquezas e dinheiro. 40% das parábolas de Jesus. Então a forma de nós não sucumbirmos ao domínio do dinheiro é nós entendermos que ele é de Deus e deve ser usado para a glória de Deus. Ele é de Deus e deve ser usado para a glória de Deus. O que Deus falou? Vai ter o sustento, vai ter o que vestir. Em Mateus vai ter o que comer, o que beber, o que vestir, né? Então, deu para o meu sustento, sobrou. Deus, agora o que eu faço? E Deus pode muito bem falar, olha, você vai investir naquele lugar, você vai guardar o seu dinheiro, porque você vai ter um... O que Ele falou para José? Guarda 20% durante 7 anos. José guardava 20% de tudo que tinha no Egito durante 7 anos, porque Deus tinha falado que depois de 7 anos ia vir uma fome. Então tem momentos que Deus vai falar, olha, guarde o seu dinheiro, é hora de guardar, é hora de investir, mas tem momentos que Deus vai falar, não, esse aí eu deixei um pouquinho a mais porque você vai abençoar aquela pessoa. Você vai lá, dá para aquele mendigo, você vai lá, dá para aquela viúva, você vai lá, dá para aquela mãe que não tem o que comer. Quantos de nós oramos pedindo ao Senhor direção do que fazer com o nosso dinheiro? Nós apenas reclamamos, Senhor, não tem dinheiro, mas quando Ele dá, você não ora para ver o que tem que fazer com Ele. Aleluia. Então se eu não sou dono, Ele não pode me escravizar, porque Ele nunca foi meu, Ele é do Senhor. Se eu não sou dono, Ele não pode me dominar. E tem muitos que restringem o acesso de Deus a essa área da sua vida. Ah, Deus, a minha família é tua, Senhor. Ah, Deus, eu sou teu, Senhor. Ah, Deus, a igreja é tua, Senhor, mas o dinheiro é meu, Senhor. Tudo é do Senhor, menos o meu dinheiro. Tudo é dele, mas não toca nas minhas finanças. Aí você vai ver que às vezes você vive uma vida difícil, paycheck after paycheck, né? De cheque a cheque para sobreviver, porque você não aprendeu a honrar o Senhor. Ou melhor, você está tirando aquilo que na verdade é dele.
Nunca foi seu. Então vamos lá, ponto 2. Ponto 1 era o quê? Nada é meu, tudo é de Deus. Ponto 2, Deus deixou princípios e ordens de como nós devemos usar o nosso dinheiro. E eu quero falar destes princípios à luz de 2 mandamentos. Abra comigo Mateus 22, por favor. Mateus capítulo 22. Vamos ler do 37 e 38, por favor. Mateus 22, 37 e 38. Vieram perguntar para Jesus, os fariseus, querendo questionar ele: Senhor, qual é o maior mandamento? Aí Jesus falou assim, olha, lá no 37, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus resumiu os mandamentos em 2. E eu quero falar do dinheiro à luz desses 2 grandes mandamentos. Ok? O primeiro mandamento é: ame o Senhor seu Deus, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e de todo o seu coração. Então, se o Senhor, Ele é dono do meu dinheiro, o meu dinheiro deve demonstrar o meu amor por Ele. Diga amém, por favor. Quando você concorda com o que eu falo, gente, fala amém. Amém é assim, para eu saber que você está entendendo. O meu dinheiro deve demonstrar o meu amor por Cristo. Porque o maior mandamento é o quê? Ame o Senhor teu Deus em primeiro lugar, com todas as suas forças, o seu entendimento, de todo o seu coração. E como que nós fazemos isso? Usando o nosso dinheiro para a expansão do reino de Deus. Gente, o nosso dinheiro deve ser usado para ganhar almas, para propagação da palavra, para glorificação do nome de Jesus, para expansão do reino dele. E como nós fazemos isso? A forma mais direta é você investindo na sua igreja local. Agora, eu vou voltar ao que eu falei no começo. A nossa igreja Freedom, lógico que nós estamos aí correndo atrás de comprar um templo para a igreja, eu entendo isso. Nós temos metas, quanto mais vier, glória a Deus. Mas nós não temos necessidade hoje para falar assim: irmãos, não temos dinheiro para pagar o aluguel. Não temos dinheiro para comprar um negócio para as crianças. Não, nós não passamos por isso. Glória a Deus por isso. Nós temos para comprar as coisas que precisamos. Mas eu não vou deixar de ensinar você o que a Bíblia fala, porque nós não temos necessidade. Porque a Bíblia fala que o meu dinheiro precisa ser usado para a expansão do reino de Deus, para a propagação da palavra, para a glorificação do nome de Jesus. E a forma mais direta é investindo na sua igreja local, onde você é alimentado semanalmente pela palavra de Deus. Olhe para nós começamos 2 anos e meio atrás com 11 pessoas a igreja. Olhe para nós. O evangelho está sendo pregado, pessoas estão vindo a Jesus. Nós batizamos 14 pessoas 2 semanas atrás, e eu acho que em julho foi 7 pessoas, foi 6, 7 pessoas. Nós temos feito o evangelho ser expandido e crescido neste lugar. Temos tentado alcançar pessoas. Então a forma mais direta de usar o dinheiro de Deus para a glória de Deus é investindo na igreja local. E nós temos um projeto de construir um templo que vai caber muito mais pessoas para a glória do nome de Jesus. E você tem que ter isso em mente e dizer: Senhor, como eu posso ser parte desse projeto? Como que eu posso usar as finanças que o Senhor deu para eu gerenciar, para glorificar o teu nome e ser parte desse projeto? A forma mais direta que nós vemos na Bíblia é o dízimo. Agora, existe um questionamento muito grande sobre o dízimo. Se você for na internet, você vai encontrar pastores que falam que não precisa dar dízimo, outros que falam que precisa dar dízimo, uns que falam que era da lei, outros que falam que é da graça, uns que falam que era de Melquisedeque. Existem várias teorias sobre o dízimo. Mas o dízimo em si, se ele for da lei ou não, ele continua sendo um princípio. Ele continua sendo um princípio, ok? Então a forma mais direta de eu agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito por mim, por ter me dado esse dinheiro para gerenciar, é devolvendo a Ele uma porção daquilo que Ele me deu. O dízimo é uma questão de honra e uma questão de gratidão ao Senhor.
E na verdade, devolver o dízimo ao Senhor é a forma mais simples de fidelidade. Se nós não conseguimos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, nós não conseguimos ser fiéis em nada mais. Ele é a forma mais simples de fidelidade. Como assim, pastor? Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. O que ele estava falando? Não era pouco dinheiro e muito dinheiro. O pouco ali são coisas naturais, terrenas. E o muito, coisas espirituais. Não tente me dizer, não venha pensar que você vai conseguir ser uma pessoa muito espiritual se você não consegue fazer o básico que é dizimar, que é entregar o dízimo. É a coisa básica do evangelho. Agora, você pode na internet, você vai pegar, na verdade eu acho que 70% dos pastores creem que o dízimo ainda vale para hoje. Mas você vai encontrar alguns que falam que não, só que sabe o que eles vão dizer para você? Que nós devemos dar mais do que o 10%. Essa é a grande verdade. E eu vou ensinar para você o que eu creio e o que eu vejo biblicamente. E você tem visto que nós tentamos ser o mais coerentes possível quando pregamos de qualquer assunto da Bíblia. E eu mostro na Bíblia onde encontro isso e por que eu creio dessa forma. E eu quero fazer da mesma forma com o dízimo. Porque eu quero que você entenda da onde ele vem, o que eu creio, o que nós cremos. Porque por muito tempo, como eu citei no começo, Malaquias 3, 9 e 10 tem sido usado como uma forma de intimidação aos cristãos. E dizer assim: se você dizimar, Deus vai abençoar. Se você não dizimar, Deus vai amaldiçoar você. Você vai viver maldição. E muitos questionam o dízimo e as ofertas, porque realmente é algo que toca naquilo que o nosso coração ainda não foi liberto. Se dói em você, agora eu vou falar aqui, se dói em você ser fiel ao Senhor nos dízimos, é porque o seu coração ainda não foi liberto. Ei, fala Deus, fala. Então vamos lá. Muitos falam, mas o dízimo era coisa da lei. Era quando Moisés estabeleceu a lei, é coisa do Antigo Testamento. Vamos lá, primeiro, dízimo não foi criado na lei. O dízimo era um princípio que foi praticado muito antes do que a lei. Abraão, abra comigo Gênesis capítulo 14, eu quero que você leia. Gênesis capítulo 14. Jesus. Vamos lá, quando nós lemos Gênesis, nós estamos falando então de um tempo que está antes de Moisés instituir a lei, ok? Não existia a lei ainda aqui. Gênesis capítulo 14, no versículo 17, diz assim: quando Abraão regressava depois de derrotar Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Nós vemos o pai Abraão praticando o princípio do dízimo muito antes de Moisés nascer, muito antes de Levi ser constituído como uma tribo sacerdotal. Abraão já praticou o dízimo. Abraão tinha ido resgatar o seu servo Ló. Ló estava preso numa batalha que aconteceu quando ele estava em Sodoma e Gomorra. E 5 reis vieram lutar contra 4 reis. E quando Abraão soube que Ló estava preso no meio dessa batalha que estava acontecendo, ele pegou os 318, e a Bíblia é bem enfática, os 318 que nasceram na sua casa, e foi resgatar Ló. E a Bíblia fala que Deus abençoou Abraão e ele conseguiu vencer a batalha com apenas 318 homens. Quando Abraão está voltando da batalha, trazendo Ló, trazendo os despojos, ele encontra com um homem chamado Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? A Bíblia fala que ele era rei de Salém. Ele não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, ninguém sabe quando ele morreu. Ele era rei de Salém, mas a Bíblia fala que ele era sacerdote do rei Altíssimo. Quando Abraão encontra com Melquisedeque, é tão interessante, porque a Bíblia não cita quando eles se conheceram. Muito provavelmente foi a primeira vez. Mas aí Melquisedeque vem trazendo a Abraão pão e vinho, e Abraão dá para ele o dízimo. A Bíblia fala que Melquisedeque abençoou Abraão, deu pão e vinho. No partir do pão,
Jesus abençoou o pão. Não, vocês já estão entendendo onde eu vou chegar, né? Então, Melquisedeque traz pão e vinho, abençoa Abraão, e Abraão dá então o dízimo a Melquisedeque. Primeira coisa, não foi forçado. Abraão não falou assim, Melquisedeque não falou assim: se você não me dá o dízimo, eu não vou te dar o pão nem o vinho. Na verdade, a Bíblia fala que primeiro Melquisedeque deu o pão e vinho, para depois Abraão responder a isso entregando o dízimo. Isso é profundo, gente. Não foi algo forçado, foi algo espontâneo de Abraão. Por que Abraão fez isso? Porque Abraão tinha acabado de vencer 5 reis com 318 homens, e nenhum deles perdeu a vida, e muito mais, ele salvou toda a família de Ló. Aí Abraão voltava da guerra e encontra o sacerdote do Rei Altíssimo, e o sacerdote abençoa ele, dá pão e vinho. Abraão se sente tão grato por aquilo, porque o pão e vinho era sustento para os seus homens, e ele dá então o dízimo para Melquisedeque. Agora preste atenção, por que ele fez isso? Primeiro, porque Deus tinha protegido Abraão, uma forma de gratidão pela proteção. Deus tinha suprido a necessidade, eles estavam com fome e com sede, e Melquisedeque trouxe pão e vinho. Deus tinha acabado de dar uma vitória para Abraão, que era impossível aos olhos humanos, então era um agradecimento pela vitória. E o último ponto, porque ele entendeu que Melquisedeque era sacerdote do Rei Altíssimo, e todo sacerdote é digno de receber dízimos ou despojos da guerra. Ele era grato pelo relacionamento que Melquisedeque acabara de proporcionar para ele. Então ele entregou, a Bíblia fala na verdade, a melhor parte do dízimo espontaneamente, por gratidão a Melquisedeque. Agora abre comigo Hebreus capítulo 7, por favor, para nós juntarmos tudo isso. Hebreus capítulo 7. Olha o que diz logo no primeiro versículo. Aqui o escritor de Hebreus vai estar falando de Melquisedeque. Melquisedeque aparece em Gênesis e depois vai aparecer no Novo Testamento. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, está falando de Melquisedeque, aquele que Abraão encontrou, ok? Sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando ele estava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça. Quem? Melquisedeque significa rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Quem é rei de justiça e quem é rei de paz, gente? Ah, Deus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante a quem? Ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, o que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, tem ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, quem é aquele? Abraão, ou Melquisedeque, melhor, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Aqui quem? Os sacerdotes segundo Levi. Porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Sabe o que ele estava dizendo? Melquisedeque era um tipo de Cristo, representava Cristo. Abraão, antes da lei, antes de Levi nascer, antes de Moisés escrever a lei, pagou o dízimo como forma de gratidão a Melquisedeque por ter recebido pão e vinho. Jesus na cruz do Calvário nos deu o quê? Pão e vinho.
corpo e sangue. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então, quando nós entregamos o dízimo, não é por mandamento, não é por ordem, é por gratidão por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A minha gratidão é expressa numa forma muito simples de devolver ao Senhor parte daquilo que Ele me deu. Ele deu pão e vinho. Melquisedeque deu pão e vinho e abençoou. Jesus fala assim: na noite que foi traído, tomando o pão, abençoou, deu graças, partiu e deu. A nossa fidelidade nos dízimos da oferta é uma questão de gratidão por aquilo que Ele fez. Então ninguém pode falar para você que é mandamento, porque não é mais parte da lei, mas é uma questão de gratidão. Diga assim, questão de gratidão. E eu vou mostrar para vocês que até Malaquias é uma questão de honra e de gratidão. Nós lemos Malaquias 3, que fala lá de ser amaldiçoado. Mas você já leu Malaquias 1? Abre comigo Malaquias 1, por favor, que é o contexto de tudo, que vai dar início a tudo. Meu Deus. Olha o que fala 6. Malaquias 1, 6. O filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. O contexto do livro de Malaquias não era sobre dinheiro, era questão de honra, era questão de respeito. Deus estava falando: vocês estão dando o dízimo, estão dando, mas estão dando de uma forma errada, uma forma que desonra a mim. Porque os sacerdotes estavam sacrificando ovelhas com defeitos, com manchas. Você notou que Hebreus falou que Abraão tirou do melhor dos despojos e deu ao Senhor, deu ao Melquisedeque? Os sacerdotes estavam pegando o pior que o povo trazia e entregavam ao Senhor, e ficavam com a melhor parte para eles. E muitos vão dizer: ah, mas Malaquias está escrito aqui é para sacerdotes, pastor. Tem uma notícia para você então. Nós somos povo sacerdotal. Você e eu somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Se Malaquias era para sacerdotes, é para mim e para você. Jesus estava falando assim, Deus estava falando: se eu sou pai, cadê a minha honra então? Se eu sou Senhor, cadê o meu respeito? Vocês estão fazendo de qualquer jeito, estão lidando com dinheiro, com aquilo que eu dou para vocês, de qualquer jeito, sem me honrarem. É uma questão de honra e de respeito ao Senhor. Agora, na antiga aliança, no Velho Testamento, existiam vários tipos de dízimo. Nós falamos o 10%, mas na verdade não era. Se nós formos calcular, vai quase 23% que eles davam de dízimo. O 10% era apenas um tipo do dízimo. Se calcularmos tudo que a nação entregava, chega até 23%. Então existia um valor estipulado na antiga aliança. Na nova aliança, no Novo Testamento, não existe um valor estipulado. Mas eu quero dizer para vocês que a velha aliança não superou em nada a nova aliança. Em outras palavras, o Novo Testamento em nada ficou inferior àquilo que o Antigo Testamento pregava. Se o Antigo Testamento falava 10%, eu não vejo como base bíblica, olhando aqui a exegese ou hermenêutica, o que você quiser, olhando textos similares, de nenhuma forma o Novo Testamento baixou o padrão. Nunca baixou o padrão. Eu provo para vocês. Jesus falou assim: ouviram o que eles falavam? O que estava dizendo? Você entendeu o que falava na lei? Era olho por olho, dente por dente. Mas eu te digo, o que ele fala? Ame o seu inimigo. Se alguém bater numa face, oferece a outra. Se alguém pedir para andar uma milha, anda duas. Se alguém pedir a capa, dá a túnica também. O que ele estava falando? Não baixou o padrão, aumentou o rigor do padrão. Jesus falou assim: você ouviu o que falava? Se algum homem se deitar com uma mulher, comete adultério com ela, é digno de morte. Porém eu lhe digo, se você olhar para uma mulher e cobiçá-la, você cometeu adultério. Então o padrão não desceu, o padrão subiu e muito. Então, olhando agora para a lei do dízimo, para o princípio do dízimo, eu não vejo como no Novo Testamento poderia ser rebaixado. O Novo Testamento subiu todos os padrões. Então o 10% é o mínimo que eu deveria estar dando, é o mínimo do mínimo que eu poderia estar devolvendo ao meu Senhor e investindo no reino de Deus na minha igreja local.
E por que eu falo igreja local? Porque tem pessoas que mandam dízimo para a igreja que eram no Brasil. Irmãos, você tem que entregar o dízimo onde você está sendo alimentado, cuidado, onde você está participando daquilo que a igreja está vivendo. Eu não gosto de falar isso, mas gente, nós temos uma igreja muito confortável. Nós investimos bastante na nossa igreja. Quem está perto de mim sabe que o que me pedem para comprar, normalmente eu compro. Eu não tenho restrição com nada. Por quê? É reino de Deus, o dinheiro não é meu, é de Deus. Então, primeira coisa, ou melhor, já estou na quarta, né? Mas nesse assunto, eu quero abrir um parênteses aqui. O dízimo não é do pastor. O dízimo não é do pastor. O pastor não tem direito sobre nenhum dízimo. Na velha aliança, o dízimo era para suprimento dos sacerdotes e também de todo o serviço do templo e da nação, das leis, para manter as leis. Agora, no Novo Testamento, o dízimo não é do pastor. O pastor é assalariado pela igreja, quando é assalariado pela igreja, mas o dízimo é do Senhor. Então não tem nada a ver com você entregar para manter pastor, não tem nada a ver com isso. O dízimo é do Senhor, sempre será do Senhor. O dízimo, quando você entrega na igreja, é usado para expandir o reino, manter a casa de Deus e os seus ministros. Nós temos um sonho aqui na Freedom, de um dia nós temos vários pastores e ministros que são full time, integral na obra de Deus. É um sonho que nós temos. E como que nós vamos manter isso? Através dos dízimos e das ofertas. Não tem outra forma. É o dízimo e a oferta. Nós ainda não temos um pastor integral, não vou dizer inteiramente por isso, mas uma das razões é que a igreja não consegue me manter ainda. Mas isso não quer dizer que nós não devemos buscar chegar a este ponto, que a igreja possa manter um ministro, manter um pastor, manter outros ministros que trabalhem na obra de Deus. Isso é bíblico e eu vou mostrar para vocês. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 9. Gente, eu falei que eu ia me estender um pouquinho hoje, por favor, tenha paciência comigo. Porque eu não quero repetir este assunto. Se Deus me permitir, talvez eu pregue ele uma vez por ano, mas eu não quero ficar repetindo isso em todos os cultos, não é necessário. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do 11, diz assim: se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Isso aqui é Paulo falando aos coríntios. Diz assim: se eu estou dando para vocês alimento espiritual, será que é muito eu pedir então um mantimento material? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Em outras palavras, Paulo, quando estava em Corinto, ele não recebeu da igreja, porque ele fazia tendas. Mas ele falou: mas eu tenho o direito de ser assalariado pela igreja, de ser mantido pela igreja. Então, neste momento, o pastor dessa igreja não recebe nada da igreja, não é mantido pela igreja, mas eu teria direito e tenho o direito, e no futuro vou me exercer desse direito de ser assalariado pela igreja, sim, porque eu quero me dedicar inteiramente para a obra de Deus, na pregação da palavra e no cuidado das ovelhas. É um desejo do meu coração, e eu creio que em breve nós vamos chegar a este ponto, em nome de Jesus. Abra comigo ainda, 1 Timóteo capítulo 5. Olha, 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordeça o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Ele está falando assim: devem ser considerados em dupla honra, merecimento de duplo pagamento aqueles que pregam a palavra, aqueles que se esforçam na pregação da palavra e do ensino. Então o dízimo vai manter o que? A obra de Deus, vai manter toda a casa de Deus e vai manter os ministros também. E isso é bíblico. Nós não podemos ter medo de pregar o que a Bíblia fala. Isso é bíblico. Mas pastor, eu não consegui ser dizimista esses anos todos. Eu não quero que você... Não tem esse negócio de pagar retroativo. Não existe isso. Comece de hoje. Coloca um propósito no seu coração e fala: Senhor, eu quero ser fiel. Mas pastor, eu ganho 100.
seja fiel dos 100. Pastor, eu ganho 1.000, seja fiel dos 1.000. Pastor, eu ganho 20.000, seja fiel nos 20.000. Paulo escrevendo aos Coríntios, eu não coloquei para vocês, mas no capítulo 15, 1 de Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar assim: cada um dê segundo a proporção daquilo que tem. Cada um dê segundo a proporção daquilo que tem. 16 na verdade, né? Acho que é 16. Ele vai falar lá no 16: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe a quantidade conforme a sua prosperidade. O que ele está falando? Proporção. Conforme o que você ganha. Você não precisa dar igual o irmão. Se o irmão é mais abastado, ele vai dar mais. Se o irmão é menos abastado, vai dar menos. Mas é uma proporção. E pastor, como que eu vou saber a proporção? Comece pelo menos com aquilo que o Antigo Testamento estabeleceu como padrão, que é o 10%. Mas no Novo Testamento, na nova criação, nós que somos parte do reino, tudo é de Deus. O meu medo em falar 10% é você pensar que com os 90% você pode fazer o que você quiser. Eu dei meu 10%, agora o 90%, então eu posso fazer o que eu quiser. Irmãos, 100% é de Deus. Ele pede 10% de volta para manter a obra, mas o 90% continua sendo dele. Às vezes Deus vai pedir para você: olha, pega mais 5% e abençoe aquela obra, aquele missionário, mande fazer um poço lá na África, abençoe o pessoal lá naquele lugar, faça isso, vai lá, paga o mecânico do irmão, vai lá, paga a conta no supermercado para alguém. Os 90% continuam sendo de Deus. E para terminar, eu falei que eu ia falar sobre os 2 mandamentos: amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Aí ele fala assim: semelhante a este, o segundo semelhante a este, ame o próximo como a si mesmo. Então o meu dinheiro deve ser usado para demonstração de amor ao próximo. Você entendeu ou não? Você devia ter dado um glória a Deus agora, porque você é o próximo também. O meu dinheiro deve ser usado para demonstração de amor ao meu próximo. Usar o meu dinheiro para abençoar os necessitados. Nessa data de Natal, nós compramos presente para todo mundo que está à nossa volta, né? Os amigos, os parentes, aqueles que são mais achegados. Quantos de nós oramos até agora para ver: Senhor, me mostra uma pessoa que eu devo abençoar, mesmo que eu não tenha muito contato com ela. Senhor, você sabia que tem famílias nos Estados Unidos que não tem dinheiro para comprar presentes para os seus filhos? Não tem dinheiro para dar um presentinho para os seus filhos. E às vezes nós compramos tantas coisas. Eu vou falar alguma coisa aqui que eu já fiz isso. Às vezes eu dou presente para os meus clientes que são milionários, mas para agradar eles, pensando o quê? Vou agradar ele para que o ano que vem ele me dê mais trabalho. Não é? É sempre querendo tirar alguma vantagem em cima. Vou dar presente para aquela pessoa, vou fazer uma festa de companhia aqui para mostrar que a minha companhia está grande. Irmãos, às vezes nós gastamos dinheiro com pessoas que não merecem. E tem pessoas necessitadas no nosso meio, tem pessoas necessitadas ao nosso redor, que não tem o que comer amanhã. E nós não somos sensíveis o suficiente para dizer: Senhor, me mostra onde eu devo investir o teu dinheiro. Aleluia! Você já fez essa oração esse ano? Senhor, quem eu devo abençoar esse ano? Quem eu devo abençoar? Essa semana mesmo, eu estava orando ao Senhor, e o Senhor, quem eu devo abençoar? E o Senhor me trouxe uma pessoa muito claramente no meu coração, e eu peguei e enviei uma quantia. Ela mandou uma mensagem para mim falando: pastor, o senhor acho que mandou para a pessoa errada. Eu falei: não, o Espírito Santo mandou enviar isso para você. Aí ele falou: pastor, o senhor não sabe, eu estava aqui batalhando até agora para pagar uma conta que eu preciso pagar amanhã. Deus fez no momento certo, na hora certa. Ei, seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Deixa Deus usar você para abençoar pessoas. Ame o próximo como a si mesmo. Ame o próximo. Às vezes nós gostamos de agradar pessoas que são mais influentes, são pessoas que têm mais status, para dizer: olha, lembra de mim, irmão, sabe de uma coisa? Provérbio diz assim: quando você abençoa o mendigo, o necessitado, você está abençoando a mim, diz o Senhor. Jesus falou assim: vocês deram água para eu beber, vocês foram me visitar na prisão. Daí perguntaram: quando que nós fizemos isso? Quando você fez a um desses pequeninos, a mim você fez isso. A mim você fez isso.
Olha o que Jesus diz em Mateus 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que ele estava falando? Vocês, fariseus e escribas, só fazem as coisas para vocês serem vistos. Vocês só fazem aquilo que os homens vão dizer. Olha o dízimo da hortelã, que tanto hortelã. Olha o dízimo do cominho, meu Deus, está trazendo aqui carro cheio de dízimo. Vocês só fazem as coisas que é para se mostrar. Agora pratiquem a justiça, a misericórdia, a fé. Ajudem as pessoas, que a sua mão não saiba o que a outra está fazendo. Faça isso pelas pessoas. Ame o próximo como a si mesmo. A minha oração este ano é que cada um de nós possa sair daqui dizendo: Senhor, quem eu devo abençoar este Natal? É o aniversário de Jesus, então com o dinheiro de Jesus eu vou abençoar alguém. Você sabia que às vezes tem vizinhos nossos que por causa de um cuidado, de um presente, abre uma brecha de você falar do evangelho para ele, falar de Jesus para ele? Às vezes você leva um presentinho de Natal para um vizinho e aquilo abre uma brecha tão grande para você chegar e falar: Jesus te ama, Jesus é a razão do Natal, esse presente representa o amor de Cristo na sua vida. Quantos de nós temos essas orações? Ou será que é sempre com segundas intenções? 1 João capítulo 3, por favor, eu quero que você abra comigo, isso é importante. Eu quero que você veja que isso está na Bíblia. 1 João capítulo 3, o versículo 16. É que ali atrás não está mais saindo. Eu vou ler para vocês. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Só esse versículo aqui já seria suficiente. Mas agora olha o próximo. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Você entendeu o que ele está falando? Se nós temos recursos e o meu irmão chega e fala: cara, não tenho como pagar o aluguel amanhã, e você vira as costas e faz que nem ouviu: não é comigo não. Como podemos ter o amor de Deus dentro de nós? É impossível. O que ele está falando é impossível. Às vezes as pessoas fazem comentários para ver se a gente se liga: cara, não tenho o que comer amanhã, fiquei já um mês sem trabalho. E você não tem coragem porque você tem medo que se você começar a conversar, a pessoa vai começar a pedir. Então você já sai da conversa. Você não pergunta assim: tá faltando alguma coisa na sua casa? Um mês sem trabalho, como você está? Como está sua família? Está precisando de alguma coisa? Nós temos medo de perguntar porque a resposta pode ser: eu estou precisando. Aí eu vou ter que abrir a minha conta bancária para ajudar alguém. Aí a Bíblia fala assim: como pode o amor de Deus permanecer nessa pessoa se ela vê o irmão precisando e não ajuda o irmão? Ei, Jesus. Tiago capítulo 1 diz assim, capítulo 2 melhor: irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tem obras? Será que a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes derem o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que adianta o meu irmão vir falar comigo, se abrir? Imagina um pastor. Alguém vem falar: pastor, eu estou passando fome, não temos. Aí o pastor fala: não, meu irmão, vou orar por você, não tem problema. E não fazer nada por ele. Eu não ligar para a igreja. Vocês são testemunhas aqui já teve casos de eu ligar: irmãos, eu preciso levantar essa quantia, porque o irmão não tem como pagar o aluguel, e nós vamos como igreja, nos unimos e levantamos e ajudamos e abençoamos. Nós já fizemos isso. Mas por que nós temos tanta dificuldade, irmãos? Coloca na sua cabeça: não é seu, é de Deus. E às vezes é o Espírito Santo preparando uma oportunidade de você abençoar alguém, de usar o dinheiro de Deus para abençoar alguém, e você retém aquilo que é de Deus. Ei, Jesus, será que está na hora de nós começarmos
a parar de viver um evangelho barato, falsificado, um evangelho que não toca nas minhas finanças. Isso não é evangelho, gente. A Bíblia fala que a igreja primitiva vendia tudo. Não estou dizendo que nós temos que fazer isso, mas olha a mentalidade. Vendia tudo, trazia para a igreja e repartiam entre si. Mas espera aí, aquele que só tinha R$1, $1? Não sei porquê, gente, nunca falei real na minha vida. Aquele que só tinha $1, vendeu o que tinha, trouxe $1 e repartiu. E o outro que tinha 10 mil, vendeu o que tinha, trouxe e repartiu. Não era, mas se eu repartir, o meu é maior, irmão. Não é sobre valor, é sobre intenção, é sobre amor ao próximo, é sobre honrar um Senhor, é sobre você ser bênção na vida das pessoas. A atitude que nós fazemos importa. Vou terminar com isso. 2 Coríntios 9, por favor, o texto que nós lemos no princípio. 2 Coríntios 9. Ei, Jesus, tira a avareza do nosso coração, Senhor. Tira, Senhor, essa avareza, Senhor, esse amor ao dinheiro de dentro de nós. Ah, Deus, o diabo nos domina tanto pelo dinheiro, Senhor. O diabo nos domina tanto, Senhor, que os pastores estão com medo de pregar e ensinar sobre dinheiro, Senhor, porque o diabo tem nos dominado. Deus, retira isso do meio da tua igreja, Jesus. Retira isso do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. 2 Coríntios, a partir do 9, 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade, não de avareza. Então, peraí, você pode preparar uma oferta e ela ser uma expressão de avareza ou generosidade. Nem toda oferta é feita com a intenção correta. Você pode ter a mesma oferta, mas com expressão de avareza. O que é isso? Eu vou dar porque o pastor falou. Eu vou dar porque é uma obrigação. Muitas vezes nós falamos para as pessoas que o dízimo é uma obrigação e a oferta é voluntária. Mas eu não vejo isso à luz da Bíblia. Eu vejo que o dízimo é voluntário e a oferta é voluntária. E tudo vai de um entendimento que nós temos de Deus e do Evangelho. Agora, se eu entendo quem Deus é, o que Ele fez por mim, a minha intenção é agradar o meu Deus, é reconhecer o que Ele faz por mim, é gratidão ao meu Deus. Então eu vou dar como um sentimento de generosidade, de gratidão, de honra, de louvor ao Senhor. Senão, eu vou fazer forçado com expressão de avareza. Avarento não é aquele apenas que retém, é aquele que dá não querendo dar. Ei, Jesus. Aí ele fala assim, isso afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Olha só, ele está falando de sentimento agora. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se Deus ama quem dá com alegria, Ele aborrece aquele que não dá com alegria. Então, a intenção do nosso coração, ela é importante também. Ela é importante, não é apenas eu dar a minha oferta, é eu louvar ao Senhor com a minha oferta, é eu adorar ao Senhor com a minha oferta. Irmãos, eu sempre falo aqui na igreja que no momento de dízimo, o Espírito Santo não vai embora, não. Ele está recebendo adoração, só que agora em forma de dízimos e ofertas. Ele está recebendo adoração. A adoração é uma forma, ou melhor, a oferta é uma forma de adoração. Eu adoro ao Senhor com as minhas finanças. Eu adoro ao Senhor. Agora, porque Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Nós lemos esse versículo que fala assim: de acordo com a medida que você dá, você vai receber, ou que você plantar, você vai colher. E nós pensamos que nós vamos colher também coisas materiais. Deixa eu perguntar para você: quem aqui planta semente e colhe semente? Quem aqui algum dia, não, deve ter algum, eu não vou falar, talvez tenha, mas eu não conheço. Mas quem com a intenção de plantar semente, planta uma semente para colher uma semente? Você planta a semente para colher o fruto. Então,
O dinheiro monetário é uma semente que vai produzir para nós frutos. E nem sempre o fruto vai ser dinheiro. Aí as pessoas ficam frustradas porque, ai Deus, eu dei 100, mas eu não colhi o 100. Na verdade eu não colhi 1000, eu não colhi 10.000. Senhor, o que está acontecendo? A tua palavra, Deus não falou isso. Deus falou, olha só, preste bem atenção. Deus pode tornar abundante em vós toda graça. Você planta sementes e colhe graça, a fim de que, tendo sempre ampla suficiência, então vai ter o suficiente, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Você planta a semente financeira e colhe boas obras. Vai tirar um pouco, vai mudar, vai mexer com a sua mente aí. Porque nós somos ensinados que se eu plantar 10 eu vou colher 1000, não é? Aqueles pregadores da prosperidade que falam, olha, semeia no meu ministério, se você mandar uma semente de 1000, Deus vai te dar 10.000, isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. Agora, se você planta no reino com a intenção correta, para abençoar o reino, para abençoar pessoas, Deus vai fazer abundar em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. Olha o que ele falou aqui, 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes. Agora sim, vamos lá. Ele deu a semente ao que semeia, o pão para comer, para o alimento. Também suprirá e aumentará. Agora sim, aumentará as sementes. Então, aquilo que você plantou, Deus vai aumentar novamente na sua vida. Se você plantou amor, Ele vai aumentar a semente do amor. Por que Deus aumenta a semente? Para nós, não. Semente não se come. Ele aumenta a semente para nós plantarmos novamente. Você está entendendo? É que às vezes a gente dá por barganha, gente. Eu vou dar para Deus me abençoar mais. Eu vou dar porque se eu dar 100, Deus vai me... Não. Você dá para que Deus faça multiplicar a semente, para que você possa plantar de novo. Aí Deus aumenta, você planta, Deus aumenta e você planta, e você vai colhendo frutos de justiça, frutos de boas obras, você vai sendo abençoado, a família vai sendo próspera, em todas as áreas da vida. Irmãos, Deus dá semente para nós plantarmos, semente que não é plantada não vale para nada. Ele multiplicará os frutos da justiça de vocês. Lembra dos frutos da justiça? Que estava na noiva que você pregou na quinta-feira? As suas vestes eram brancas de frutos de justiça. Ele está multiplicando os frutos de justiça. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Então aqui, peraí. Nós temos que mudar a nossa mente sobre esse versículo. Por muito tempo foi pregado, você vai plantar pouco, colher pouco. Plantar muito, colher muito. Mas se você vai plantar então dinheiro, vai colher dinheiro. Não, olha, preste bem atenção. Multiplicará os frutos da vossa justiça, assim vocês serão enriquecidos em tudo para a generosidade. Deus vai dar para você dar mais para os outros. Deus vai dar para você abençoar os outros. Deus vai dar para você abençoar o reino, para expandir o reino. Preste bem atenção, a intenção de Deus nunca foi enriquecer você. A intenção de Deus é que você seja uma bênção para outros. É por isso que Deus não enriquece qualquer um, porque não é todo mundo que tem esse coração. Quando Deus dá, a gente retém, a gente guarda, a gente coloca no colchão, coloca na conta, a gente vai guardando, amontoando tesouros, e Deus está falando, não, eu vou dar semente para você plantar, plante na vida das pessoas. Por meio de nós exulta em orações de gratidão a Deus. Então, eu planto e isso resulta em oração de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Quando você planta na vida das pessoas, quando você semeia na vida das pessoas, isso gera gratidão a Deus no coração delas. E isso é um fruto. Irmãos, você abençoar alguém e o coração dela ser grato a Deus, honrar a Deus com gratidão, isso é um fruto. Você gerou gratidão na vida da pessoa. Vamos lá.
Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus, gratidão e glorificação a Deus, pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Então ele falou assim, vai gerar gratidão, vai gerar glorificação a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, pela generosidade. Então, se nós seguimos realmente, se nós vivemos realmente o verdadeiro Evangelho, o nosso coração tem que transbordar de generosidade. É uma característica da nova criação. Fica de pé comigo, por favor. Estou terminando. Uma característica da nova criação. Por muito tempo nós temos vivido um evangelho que nós não permitimos tocar nas nossas finanças. Que nós não permitimos. Deus, o Senhor pode tocar em tudo. Senhor, eu estou na igreja 7 da manhã, eu saio da igreja 10 da noite. Senhor, eu sirvo nas crianças, eu sirvo nos diáconos, eu canto, eu prego, eu faço tudo. Mas não pede para eu dar nada do meu dinheiro, Senhor, porque isso não posso. E o evangelho tem ficado, os pastores têm ficado com medo de conversar e ensinar sobre isso. 2 anos e meio de igreja, eu não tinha visto ainda um momento propício a pregar, mas eu estou em sentido de Deus que este é o momento. Deus quer nos libertar da avareza, do domínio do dinheiro sobre as nossas vidas. Ele quer que nós saiamos daqui hoje com um coração tão generoso, orando a Deus. Deus, quem eu devo abençoar? Senhor, a quem que eu devo abençoar, Senhor? Para quem que eu devo enviar dinheiro? Deus, como eu posso fazer? Aqui na igreja nós temos uma tradição, que a primeira semana do ano, nós fazemos a nossa oferta da primícia. E o ano passado eu falei com as pessoas, olha, você pode fazer essa oferta de primícias, que é uma oferta extra, uma oferta que vai além do que você normalmente dá. Normalmente eu falo para as pessoas, olha, separe uma semana do seu trabalho e dê de oferta. Uma semana, a primeira semana do ano, você vai dar de oferta. Tudo que você ganhar naquela semana é do Senhor. E o ano passado eu instruí as pessoas que elas poderiam fazer 2 formas, ou 3 formas melhor. Poderiam dar isso para a igreja, para a expansão do reino, como louvor ao Senhor. Poderiam abençoar a vida de alguém, pagando o aluguel de alguém, pagando a conta de alguém, ajudando alguém fazendo compras e tal. Você poderia abençoar uma pessoa, ou você poderia fazer a terceira opção, que é metade para a igreja e metade para alguém. Essa foi a opção que Deus direcionou muitas pessoas no ano passado. Então nós abençoarmos alguém e também abençoarmos o reino de Deus. E eu quero motivar você, nós estamos que dia hoje? Dia 9? 10? Nós estamos no dia 10, você tem 20 dias para você orar a Deus e perguntar, Deus, eu quero participar dessa oferta das primícias. Eu quero abençoar alguém, eu quero abençoar a obra. Como eu devo fazer com o teu dinheiro? O que eu posso fazer? Se Deus mandar você dar para alguém, abençoar uma pessoa, irmão, pega esse dinheiro, planta isso, semeia na vida de alguém, abençoa aquela pessoa. Se Deus mandar você entregar na casa dele, glória a Deus por isso também, entregue na casa dele, ou a forma que Deus mandar, mas faça isso, porque a generosidade nos liberta da escravidão do dinheiro. Nós precisamos ser libertos disso. Amém? Glória a Deus. Amém.